Boa tarde, estamos ao vivo. Vamos esperar a Cris entrar para a gente poder conversar. Cris, se você conseguir entrar também no Face, você me fala que aí eu te convido para participar também. Vamos ver como é que vai ser. As nossas tentativas aqui de fazer as lives nos dois. Se por um acaso a Cris não conseguir entrar no Facebook, eu vou manter somente a live no Instagram, ok? E depois eu subo a live pro Facebook, igual eu fiz na semana passada, que eu subi a live do Instagram no Facebook também, tá? Então, se a Cris não conseguir entrar na do Face, aí eu desligo do Face e a live continua no Instagram, tá ok? Pessoal do Instagram, olá, tudo bem? Eu já tô aqui aguardando. Oi, Lúcia. Lúcia não, Lucila, desculpa, Fabio. Silvana, tudo jóia? Eu já tô aqui esperando com o meu chazinho e hoje eu tenho pudim de leite condensado. Delícia. Vamos ver, então, tô aguardando a Cris entrar. Se a Cris não conseguir entrar, então, no Face, pessoal, a live vai continuar no Instagram, ok? A Cris já entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos aguardar a Cris entrar. Eu já vou ver com ela aqui se vai continuar a live no Face ou não. Senão a gente continua só no Instagram. Oi, Cris! Oi, tudo bom, Karina? Tudo jóia? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para não ficar cortando muito a minha cabeça. Tudo jóia? Eu também. Você vai conseguir entrar no Face ou não? Não vou conseguir, porque eu só tenho um aparelho, né? Ah, então tá. Então, pessoal do Face, a gente vai continuar a live somente no Instagram, tá bom? Que aí depois que terminar a live, eu baixo o vídeo e subo pro Facebook, tá bom? Beijo, então. Tchau, tchau. Amor, você finaliza aqui para mim, por favor? Então, vamos continuar apenas aqui no Instagram. Como eu falei, eu já estou aqui com o meu chazinho e com um pudinzinho de leite condensado. Que legal. A Cris falou que é mais fit, então ela vai tomar aguinha. Então, eu não tô fit, gente. Eu como tão pouquinho, então, assim, tudo bem. Eu vou no meu pudim de leite condensado. Então, pessoal... Mas eu adoro chá, viu? Oi? Eu adoro chás. Ah, eu também adoro. Esse aqui é um chá de cidreira. É bom. Delícia. Então, pessoal, hoje eu convidei a Cris para participar aqui com a gente, para a gente falar sobre... A gente falar o que a gente podia falar. A Cris sugeriu falar sobre coberturas, as coberturas mais utilizadas na confeitaria. Eu achei excelente a proposta. Então, a gente vai falar sobre o merengue, vai falar sobre buttercream, vai falar sobre o chantilly, cremes frescos, vai falar sobre... que mais? Que é tanta coisa aqui? Sobre ganache, falso ganache, pasta americana, glacê mármore. Então, assim, a gente vai falar sobre várias coisas. Tomara que dê tempo da gente falar sobre tudo isso, tá? E a gente dividiu assim, a Cris vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho. Mas primeiro, Cris, por favor, se apresente. Para quem não Então, te muito conhece. bem. É verdade. Quem não me conhece, eu sou Cristiane Berto. Eu sou formada em confeitaria clássica e contemporânea. Tenho especializações também, eu sou certificada por uma escola bem legal, que é a Levan, lá de São Paulo, do Rogério Shimura. Também sou uma padeira. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu dou aulas no Senai, dou aulas para PCD, alunos com síndrome de Down e autismo. E também dou aula no Instituto Gourmet. Ah, nem fala, os meus alunos, meu Deus, que saudades. Você sabe que isso me emociona pra caramba. Né? Que, assim, até o pessoal que me conhece, que tem me seguido, sabe que o meu filho mais novo é autista, então eu tenho meu coração fica cheio de felicidade quando eu encontro pessoas que trabalham com crianças com alguma deficiência. Exatamente. Eu falo que eles são o meu maior presente, né, Karina? Porque mesmo com essa distância, eles não deixam de falar comigo um dia. Todo dia eles me ligam no vídeo, é uma alegria. E eu também tenho um espaço onde eu dou aulas, ministro as aulas. Claro que agora a gente está parado devido a toda essa situação. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu digo que eu nasci cozinheira, na verdade, né? Eu sempre digo, eu sou cozinheira. Qual é a sua profissão? Você fala cozinheira, as pessoas olham assim, né? Tipo, nossa, cozinheira. Eu falo, eu sou cozinheira. Eu amo cozinhar, amo servir, né? Na verdade, a cozinha é um ato de servir.
E eu amo fazer isso. E E é compartilhar, né? e é um grande ato de amor, porque a gente cozinha muito com sentimento, né? Isso. Eu, pelo menos, sempre coloco amor no que eu estou fazendo. Nos dias em que eu não estou me sentindo muito bem, eu prefiro, assim, É, dá esperar um uma pausa. pouquinho, dar uma pausa para poder voltar, porque a cozinha tem muito de coração, tem muito de sentimento. E é um Totalmente. ato de amor, né? É, Sim, eu acho que assim, é das profissões mais sérias até, né? Porque você está oferecendo um alimento, né? Você está oferecendo um alimento. Todo mundo precisa comer, né? Então, você poder oferecer um alimento com todo o seu amor, eu acho que é das coisas mais lindas e fundamental. enriquecedoras que a gente pode fazer, né? Verdade, concordo plenamente com você. Aliás, sou super sua fã também, acompanho seu trabalho, É você é muito. maravilhosa. Nossa, meu Deus do céu, é uma honra poder fazer essa parceria com você. Ah, eu que estou me sentindo honrada. E assim, essa ideia de fazer esses bate-papos surgiu com a Marli, que ela estava precisando de uma ajuda. E daí ela falou, Karina, você que faz live, dá uma ajudinha e tal. E eu achei fantástico. Falei, então vamos fazer uma live teste para, né, para você ver como é que funciona e tal. E eu tô adorando. E aí já veio você, e para semana que vem já tenho também uma live engatilhada com um confeiteiro que Que vai ser legal! fantástico. A gente vai trazer um assunto legal, a gente está combinando ainda direitinho, mas vai ter mais surpresinha. Pessoal, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando e está falando, mas sejam bem-vindos, obrigada pela companhia. Hoje, então, eu estou aqui com a Cris Berto, que é daqui de Curitiba, e a gente vai falar sobre coberturas, as coberturas mais utilizadas na confeitaria, tá? Então, a gente fez até um roteirinho aqui, né, Cris? A gente conversou bastante nesses últimos dias, e a Cris vai começar falando sobre uma das coberturas que eu utilizo aqui pela questão até do meu marido que tem alergia à proteína do leite. Então, é uma cobertura que eu geralmente uso para os nossos bolos aqui em casa e eu também ofereço isso para alguns clientes que têm esse tipo de restrição alimentar, que são os merengues. Exatamente. Quando a gente fala em merengue, nós lembramos dos bolos das nossas avós, que são as primeiras coberturas que antigamente, né, nossas avós não tinham, na tecnologia não é como hoje, que você vai numa casa especializada e você vê infinidades de coberturas, é cobertura em pó, é cobertura líquida, e até inclusive eles vendem agora alguns packs congelados, não sei se você já viu, de Não? coberturas. É umas tecnologias aí avançadas, menina, olha, fantástica. Então, como que as nossas avós faziam os nossos bolos? Com os merengues. Então, até mesmo os primeiros bolos confeitados, né, nos casamentos de reis e rainhas, era feito um glacê, se chama glacê mármore, que você até vai discutir bastante isso, e depois era todo confeitado com os merengues, de preferência o merengue suíço ou o merengue italiano. Porque o merengue francês, ele só é a base de açúcar e claras de ovos e a gente não pode comer cru. Antigamente, nós até comíamos, né? Mas depois foi feito alguns estudos e foi descoberto que poderia haver uma contaminação de salmonela. Então, por isso que foi descartado a utilização do merengue francês, que é só utilizado em produções que vão para o forno. Então, você vai fazer uma torta de limão, confeita lá o merengue francês, que é a Rapidex, né? Colocou no bol da batedeira, bateu o forno, tá bonito. Agora, como que nós vamos colocar um bolo confeitado no forno? Não tem, né? Então, a gente coloca, a gente faz a produção, então, de merengue suíço, que é um merengue feito no banho-maria, alcançado uma temperatura de 60 graus, e você bate até o ponto ideal e usa para confeitar. E temos o merengue italiano também. O merengue italiano é feito com uma calda. Você vai derramando a calda até uma temperatura de 108 graus, você vai derramando em cima das claras batidas até chegar ao ponto ideal. Cris, qual a diferença dos três? Eu digo que é a estabilidade. Então, a estabilidade ela é fundamental, principalmente quando você trabalha com temperatura,
com a coloração, que às vezes é muito difícil você trabalhar. Então, eu gosto mais, particularmente, do merengue suíço, pela estabilidade. Você faz o merengue suíço e você vai trabalhar um bolo de 5 quilos, a mesma textura que começou, ela termina. Termina, pois é. E Agora, assim, já o eu já suíço, fiz o merengue suíço nas lives algumas vezes, hein? Então, sim. quem quiser pode ver. Eu fiz na torta de limão, que eu fiz. Uhum, O meu bolo de aniversário eu confeitei com merengue suíço, tá? Então, uhum. pessoal que quer ver como é que faz, é só Ótimo. voltar um Rever pouquinho as aqui que tá vendo lives. como é que faz. É. O merengue suíço, ele é rapidex, tá? Ele é assim, ele é o que menos te induz ao erro. Porque Aham. você coloca ali, já vai no banho-maria, alcançou a temperatura, beleza. Agora, se você piscar o olho, você cozinha claro e você perde o teu merengue. E a textura Sim. vai ser totalmente diferente. E o que é pior? Pensa você colorir uma quantidade de merengue e você vai lá começar a fazer a sua decoração e com o calor das mãos que você vai trabalhando, ele vai perdendo a qualidade. Então, assim, para trabalhar com merengue, você tem que ter muita paciência, muita perseverança, sabe? Porque se você dá uma escorregadinha, já é Elvis. Aí tem que Pois é. começar tudo de novo. E vou dizer para você, não é porque nós somos profissionais que isso não acontece com a gente, não. Claro que Pelo contrário. acontece. Acontece. Nossa, Acontece, a acontece gente só não, demais. não mostra muito nossos erros, né? Mas que acontece, acontece. E, gente, Mas bolo grudar na forma, creme que sai que não pega o ponto direito, isso tudo Karina, acontece. esses dias atrás eu fui inventar de trocar a marca do meu chocolate em pó. Troquei a marca, você não tem noção, eu errei 3 massas de chocolate seguidas. Não ficava na textura que eu gostava. Ficava um bolo bacana, mas o padrão, sabe? Você sai. Então, assim, você troca de marca. Gente, açúcar, procure comprar sempre a mesma marca de açúcar, porque você vai tendo como que eu posso falar? Um padrão de referência e qualidade, você Sim, erra menos. Né? E também, assim, cuidado com a essência que você coloca, porque pode você achar que não está sentindo o cheiro, aí na hora que você vai comer, aquele merengue tá lá, o saborzão, né, muito forte. é, Então, né, menos é mais. Eu sempre sim. digo assim, até mesmo nos nossos cursos eu falo, pessoal, menos é mais, porque se você exagera um pouquinho, aí você acaba estragando a Sim. tua produção. Eu falo isso também nas lives, porque é melhor você ir colocando de pouquinho até chegar no ponto que você quer, do que você colocar mais Uhum, e perder tudo que você fez. Né? Então, eu prefiro sempre exatamente. vai de pouquinho, prova, vai, põe mais um pouquinho, prova, até chegar no sabor que você quer. Eu acho que Exatamente. vale mais a pena. É mais seguro, Mais exatamente. seguro, com certeza. Muito bem. Então, Sabendo que essas. Só uma finalização, Karina, que claro, esse tipo de cobertura ele não pode ser armazenado na geladeira. Todos eles. Eu fiz, bati, usei, o resto eu descartei. Se você colocar na geladeira, claro, se você colocar no potinho, você vai até poder comer. Mas é bem provável que não perca a qualidade, você não consegue reutilizar depois. sim, sim, sim. Então, falando terminados os merengues, a gente vai para o buttercream. O que é o Isso. buttercream? É o creme de manteiga, tá? Existem várias formas de se fazer o buttercream, tá? Eu até dei uma pesquisada aqui para poder falar com vocês, mas eu vou falar também qual é o que eu uso. Você pode fazer o Uhum. buttercream alemão, que é um creme, ele tem a colorização mais pálida, ele tem uma textura leve e cremosa e um sabor adocicado. Ele é um creme de confeiteiro que depois de frio, você bate ele com manteiga e baunilha, tá? Ótimo. Tem o creme americano, que também ele também fica amarelado por causa da manteiga, né, gente? O Isso. buttercream, Ele é uma ele, quantidade bastante, né? ele acaba sendo mais amareladinho. Também é uma textura cremosa, à base de manteiga. Ele é açúcar batida com a manteiga batida com açúcar de confeiteiro, leite e baunilha, tá? Isso. Eu tenho o buttercream Hermine. Também fica uma cor marfim, uma textura aveludada.
É uma espécie de mingau de leite, farinha de trigo e ovos cozidos até ficarem numa consistência espessa. Após o resfriamento, se bate com manteiga e Uhum. baunilha. Tem o buttercream francês, que opa, faz uma calda. Ele usa mais ou menos a técnica do merengue italiano, que faz a calda de açúcar para depois bater mais com os ovos inteiros. Uhum. E basicamente é isso. O buttercream italiano, que ele fica mais branquinho, Uhum. e a calda de açúcar adicionada às claras batidas, e após o resfriamento, coloca a manteiga. E o buttercream suíço, que é o que eu faço, que aquece as claras com açúcar até chegar na temperatura correta em que você não sente mais os grânulos de açúcar, leva para a batedeira até ele esfriar e depois acrescenta a manteiga. Exatamente. É o que eu faço também. Esse é o mais usado nos Estados Unidos, né, Karina? Sim, e eu acho ele bem gostoso. Eu acho que ele fica bem Olha, saboroso. se você fizer bem, assim, bem certinho, ele, olha ali, só a cor que não bate com a nata. Mas você sentir o gosto, você, nossa, parece uma nata fresca, de tão gostoso que é. E só que E o assim, o buttercream, ele, por causa da manteiga que tem a cor mais amarelada, ele não fica branco, né? sim, Aí, para ele poder, para você poder colorir ele, você precisa dar uma matizada na cor, né? exatamente. Então, para poder, primeiro você tem que transformar ele para depois tingir, tá? Uhum. Geralmente, ou eu coloco. Ah, aqui o Edgar está falando que o merengue suíço é o mais estável também, né? Sim, é o mais estável também dessas opções. Edgar é um Exatamente. amigo meu, super querido, que mora no México. Ah, que E legal, ele é fantástico, gente. Oh, meu que amigo. legal. Seja bem-vindo. Que mais? E até o bolo que eu postei no final de semana, que até foi o que eu coloquei ontem na chamadinha, ele foi feito em buttercream. E até vocês podem ver que ele atingiu o azul corretamente, ele atingiu o amarelo corretamente, tinha a parte branca, tudo direitinho. Porque tem que preparar o buttercream para poder receber a cor. Exatamente. Uhum. Eu, às vezes, assim, a maioria das vezes, tem muita gente que usa o violeta. Você mesmo usa violeta, Sim, né? uso Eu violeta. eu uso ou o corante branco ou dióxido de titânio. Ah, sim. E Ótimo. eu gosto bastante também. Uhum. Então, assim, você puxa primeiro ele para depois colorir, né? Você tem que preparar o buttercream para depois poder tingir. E dá super É. certo. E até aproveitando, falando um pouco desse bolo do final de semana, ele para mim foi super especial. Eu me emocionei em vários momentos por ele, porque foi um pedido muito cheio de emoção para mim. E eu fiz esse bolo com muita emoção também. Várias vezes eu tive que parar para poder fazer. E eu sou muito certinha, eu sou muito perfeccionista, e até mesmo para fazer um traço que não seja simétrico, para mim é difícil. Isso é questão de personalidade mesmo, né? Meu cérebro não decodifica muito bem, eu prefiro as coisas bem simétricas e similares. E o Van Gogh não tem nada disso, né? São traços, então, assim, É. não, ele não fica corretinho, mas eu fiquei muito apaixonada por isso. Enfim, Não, vamos, e não, vamos. e- isso é verdade, querida. Sabe por quê? O bolo do Príncipe Harry, lembra do Sim, bolo dele? sim, Lembra que foi um bolo de frutas totalmente fora, né, o do padrão, habitual, do padrão, e foi decorado com buttercream. E lembra que ele foi todo irregular? todo irregular, pois é. E a partir daí que o Buttercream acabou ganhando cada vez mais Sim. nome e presença, né? Exatamente, isso aí. Legal. Vamos então para o chantilly. Chantilly, muito bem. Olha só, quando nós pensamos em chantilly, você imagina aquela marca bem famosa, né? Que nós antigamente comprávamos até no mercado, super prático. O que que aconteceu com a indústria? Ela revolucionou.
Revolucionou. Hoje você chega lá numa casa especializada, você tem o chantilly basicão, depois vem o platinum, depois vem o gold, depois vem o extra gold master plus power. Não é verdade? Aí você olha e fica olhando, falando, meu Deus, qual que eu vou levar? Então, assim, primeiro a gente tem que avaliar custo-benefício. Nem sempre o que é muito caro é bom e nem sempre o que é muito barato é ruim. Você Sim. tem que sempre interpretar para que você vai utilizar. Nós temos, por exemplo, um chantilly que ele tem uma estabilidade bem fraquinha. Então, para que ele é utilizado? Para você fazer até recheios, para você misturar em cremes de recheios, para você trabalhar com ganaches. Então, assim, ele é empobrecido de ingredientes, mas ele tem várias versatilidades. O chantilly um pouquinho mais estável é aquele que você pode colocar bastante corante, fazer ele colorido, você colocar ele em temperatura ambiente. Então, ele serve para esse tipo determinado. E tem aqueles, o master todo, tudão, como a gente diz, que ele aguenta tudo. Ele aguenta a batedeira ali, você coloca lá 1 litro para bater, a batedeira bate, você... Nossa, maravilha. Parece que pisca o olho e o chantilly está pronto. Já as outras marcas que têm menos quantidade de gordura vegetal, você já tem que ficar atento, porque se você bater demais, ele fica poroso. Então, assim, a gente tem sempre que entender essa forma. O melhor método para você sempre fazer o chantilly é usá-lo extremamente gelado. Quanto mais gelado, o que eu faço? Eu peso a quantidade que eu vou usar, coloco no bowl e deixo no freezer. Sim. Né? Aí já vou utilizando, beleza. Se você, por um acaso, errar o ponto desse chantilly, eu dou uma dica muito legal para você. Corrige com leite condensado. Tá? Passei do ponto. Nossa, pisquei o olho, passei do ponto, ficou poroso. Ou aquele chantilly que você leva as sobras para a geladeira para você utilizar em outras preparações. Mesma coisa. Devolve ele na batedeira, bate ele devagarinho, chega num pontinho, porque o que acontece? O chantilly, depois de batido, ele perde umidade. Então, ele perde volume, ele perde sabor, ele fica ressecado, certo? Então, assim, eu costumo sempre trabalhar dessa forma, que eu acho que é o mais ideal. E avalie. Eu, por exemplo, eu tenho uma marca preferida, eu sempre uso essa marca. Quando não tem, eu compro a outra e faço acontecer. Tem que fazer acontecer. Então, procure sempre um fornecedor que você de confiança, que você sempre vai achar. Eu já cheguei a ligar para a fábrica e dizer por que não veio. Porque daí você vai no teu, nas casas, né? E eles falam assim, mas eu pedi e não chegou. Ah, deixa comigo. Já ligo e falo 0800. Olha, eu sou aqui de Curitiba e eu tenho que ligar, porque a gente tem que mostrar para a indústria que nós precisamos. Porque eu sei que, às vezes, acontece algum imprevisto e não vem, mas, sabe, pois então, estamos esperando. Então, gente, meu bolo não pode esperar. E depois tem aquela qualidade, que o teu cliente ele está acostumado com aquela textura. Aí você faz outro bolo, nossa, não é o mesmo. E não é. Então, já sofri várias vezes, até na hora de entregar o bolo, dizer, olha, então, não é igual aquele que fiz, porque não tinha igual. E aqui em Curitiba a gente passa muito por isso, né, Karina? Curitiba, meu Deus, como a gente passa por isso. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa que já aconteceu comigo com chantilly. Uhum. Fica mole. Mole? É. O chantilly ficou mole. Fica igual Então, o que você faz? Primeiro você volta para a geladeira, tá? Deixa ele ficar bem geladão. Aí você volta pro bowl, acrescenta uma colherinha de mostarda. Uhum. Aí você bate novamente que ele vai chegar no ponto. Pode ter certeza. Legal. Tá? Ó. Dica de ouro, hein, gente? Porque assim, Sim. eu não utilizo muito chantilly. Porque assim, eu sempre trabalhei muito com personalizado. Desde o meu início, desde que eu entrei na confeitaria, eu entrei com personalizados. E chantilly com pasta americana não rola, né? Então eu sempre trabalhei muito com pasta americana. E o chantilly com pasta americana não combina. Então, minha experiência com chantilly foi muito, muito rara até, dá para dizer. Eu já fiz bolos com chantilly, sim, já fiz, mas eu já apanhei muito com chantilly, sim, tá? Porque eu não estou muito acostumada com ele.
E Aham. teve, acho que foi no Natal, eu tinha que entregar o bolo com vermelho, e, gente, aquilo não dava ponto. Daí, quanto mais eu batia, ele foi virando um É líquido. Eu líquido. falei, meu Deus, e agora? Ainda bem que eu tinha Exatamente. mais Bom, chantilly. Eu falei, não, deixa eu, vou largar esse daqui, vou fazer outro, às, porque esse não tá dando, não. às vezes eu troco, eu abro outra caixa. Já Aham, aconteceu isso. Às vezes a indústria, gente, pode acontecer alguma coisa. pois Outra é. coisa também que você pode colocar é leite ninho Sim, para dar um, porque ele tem bastante proteína, né? Só que daí é aquela coisa, né? Já vai bastante proteína de leite, aí você já tem que ver como é que funciona, senão vai ficar um bolo muito saborizado, né? Porque sim. tem isso também. Tem o chantilly que vem aquele gostinho fraco, gostinho médio e fortão. Que parece que você está comendo uma lata de baunilha, né? Que é o que eu não sou muito fã, eu não gosto também. Por isso que eu sou muito chata nesses pontos, eu sou muito exigente. Porque eu sempre digo que as coberturas, Karina, é o fechamento, Sim. mas É, ela não é o ator principal. é o que tem que estar perfeito para todo mundo ver, né? O principal Sim, é o realmente é o que tá fechamento. dentro, é a beleza interior, é o sabor, é tudo aquilo, né? Exatamente. Sabe, é ter uma textura bem equilibrada. Eu falo isso muito para as nossas alunas nos cursos. Eu falo, pessoal, qual é a diferença do trabalho de uma confeiteira profissional e de algumas, né, algumas, algumas pessoas que acabam fazendo para fora, não digo confeiteiras, né, mas principalmente algumas padarias que talvez elas fazem, que elas sobrecarregam muito a cobertura. Sim, Você já percebeu isso? Isso é complicado. Eu falo, gente, a gente tem que fazer algo mais harmonizado, mais equilibrado, com bom senso. Porque a cobertura, ela é para finalizar. Ela não é, claro que ela não é o centro das atenções. Mas é o fechamento. sim, certíssimo. Beleza. E, e agora os cremes frescos, Cris. Isso, creme de leite fresco. Eu gosto muito de trabalhar com as natas, né? Com creme de leite fresco. Eu gosto porque o que acontece? O sabor lembra a infância da gente, porque antigamente nós só tínhamos esse tipo de cobertura. Só que o que acontece? A indústria ela foi melhorando e piorando, porque ela começou a colocar muita goma xantana para dar estabilidade. Então tem algumas que você compra que parece que é uma gelatina um bloco. Tanto que a cor dela é uma cor esbranquiçada, sabe? Ela não é uma cor assim, aliás, não é amarelinha, ela é esbranquiçada. Aí o Sim, que acontece? Você tem que ir lá e tentar trabalhar com ela para você não se desesperar. Porque se você começa a bater aquilo ali, ele talha, ele vira um bloco, ele chega no ponto de manteiga, meu Deus do céu, é desesperador. Sabe aquele desespero? Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E já cheguei a bater 2 potes de nata e dar errado, eu ter que sair comprar e não dá certo. Então, prestar bem atenção na quantidade de gordura de cada pote de nata, ou 35% ou 45%. As natas de Santa Catarina, elas são mais gordurosas, muito mais deliciosas. As daqui, às vezes você acha uma marca ou outra. Então, a dica que eu dou, sempre usar tudo bem gelado, colocar bem pouquinho açúcar e batendo bem devagarinho, aquela paciência, sabe? Que você fica assim, olhando para a batedeira até ela dar o ponto. até quando eu fiz a live que eu ensinei a fazer banoffee, eu usei a nata. E aí eu falei sobre isso, né? Olha, tem que bater e fica de olho, porque uma piscada que você dê, que você não prestou atenção, pode virar manteiga. Ela vai Sim, talhar, vai começar a soltar água, vai começar a ficar cheia de gruminhos, e aí já sim. é. Aí, uns dias depois, uma menina me perguntou por que a minha talhou? Eu acho que ela só pegou a receita e não assistiu a Ah, live. E aí, a dela, eu falei, certamente você bateu demais e aí não tem. não, não tem. Aí é lixo, Aí entendeu? não Entendeu? Porque não adianta, ela talha, ela fica toda estranha, aí você vai batendo, batendo. Tem um comentário aí. tem. O Edgar tá falando de uma senhora que ele conheceu aqui em Curitiba, batia clara em neve antes de acrescentar a nata e batia super rápido. Isso é válido? Repete.
ela batia as claras em neve e depois acrescentava a nata e batia super rápido. É como se fosse um buttercream suíço, mas Sim, com nata, em vez de é, manteiga. é assim, se você cozinhar as claras, como fazer o merengue suíço com o italiano, é super válido. Só não pode usar as claras cruas, tá? Porque daí dá um probleminha lá na frente. Tomar cuidado. E eu tô aqui me É, acabando no pudim de leite condensado, gente. nossa, mas é muito abusada, né? Fala sério, nesse horário, cara, pelo amor de Deus, eu tô aqui tomando água, ó. Olha, olha o que eu já comi aqui. Tô vendo mesmo, tô vendo. Ai, gente, eu amo pudim de leite condensado. E eu não posso comer doce, né? Que eu passo mal. Ai, mas ai, tá tão gostoso. Enfim, vamos Que continuar delícia. aqui. Deixa eu tirar meu Vamos lá, prato da frente. vamos lá. Então, vamos falar agora sobre ganache. Gente, ganache de chocolate. A ganache pode ser usada para várias coisas. E ganache. Uhum. Ah, o Edgar falou que as claras foram cruas mesmo. Ixi, é complicado, daí não Era dá, uma né? senhorinha, então, né? Tipo, vó, porque É, antigamente porque se usava antigamente, assim, é, né? Agora, quando a gente tem mais estudo, tecnologias, e se descobriu a salmonela, que é perigosa, então sempre tem que aquecer. A gente comeu exatamente, muito assim com claras cruas quando era mais, né, quando era criança, mas a gente correu risco, né? Enfim. com Então vamos lá certeza. sobre as ganaches. Ganache é chocolate, creme de leite. Essa é a base, tá? Ganache, sempre chocolate nobre. Sempre, várias vezes me perguntam, posso fazer ganache com cobertura? Não. Tem um jeito só. Só esse de amor, acho que tocou a campainha. Tem um jeito só que eu uso cobertura para fazer ganache, que é para blindar bolo para poder colocar a pasta Cobertura de. americana. Porque a cobertura ela é mais resistente e ela não está ali para dar sabor nenhum. Ela é para dar sustentação para receber a pasta americana, tá? Então, assim, ganache. Ganache é chocolate nobre e creme de leite. Existem Isso. vários tipos de proporção, dependendo do uso que você vai fazer dessa ganache, tá? Por exemplo, Uhum. eu quero fazer a ganache, como a gente está falando aqui em cobertura, né? Eu quero fazer uma ganache que dê ponto para eu cobrir o bolo. E possa Tá bom. trabalhar com bico também. Eu uso a proporção 2:1. Se eu vou usar 200 Entendi. gramas de chocolate, eu uso 100 de creme de leite. Se eu vou usar 400 gramas de chocolate, eu coloco 200 de creme de leite, tá? Então, são sempre 2 partes de chocolate para 1 parte de creme de leite. E as ganaches podem ser saborizadas também. Você pode colocar rum, pode colocar alguma essência, você pode colocar alguma outra. Existem várias formas de você poder saborizar essa ganache também, tá? O chocolate branco, ele precisa de menos, como ele já tem muita gordura do chocolate branco, né? Eu coloco menos creme de leite nessa proporção, né? Porque o chocolate branco, ele já tem muita gordura. Se colocar muito creme de leite, ele vai ficar mole e não vai dar ponto. Então, ganache para fazer cobertura de bolo de chocolate Uhum. branco, ele precisa de menos creme de leite. Agora eu quero fazer a cobertura de chocolate branco e quero fazer aquele escorrido, que é o drip, com Drip. chocolate meio amargo, que fica lindo, por sinal, né? Eu já fiz a Uhum. cobertura com chocolate meio amargo, com drip branco, também fica lindo. Aí eu preciso que a ganache seja mais fluida. Então, eu aumento a quantidade de creme de leite. Quanto mais Uhum. creme de leite eu acrescentar, mais fluida vai ficar a minha ganache. Quanto menos creme de leite eu colocar, mais firme minha ganache vai ficar, tá? Exatamente. A ganache é super versátil para várias coisas. Ela serve também para recheios. É a base das trufas, né? Que existe diferença entre trufa e bombom, hein, gente? Trufa é uma coisa, bombom é outra, hein? Então, a ganache é a base para fazer as trufas, né? E Uhum. eu uso muita ganache aqui. Eu Nossa, acho que imagina. ganache é dos recheios que eu mais faço
até mesmo porque ele dá uma maior sustentação para os bolos em pasta americana, que é assim, a maior parte do meu trabalho são bolos em pasta americana, então eu uso muita ganache por conta disso. É um recheio que é gostoso, ele tem uma textura super agradável e ele me dá bastante sustentação no bolo. Uhum. E aí você falou ontem sobre uma falsa ganache. Isso, exatamente. Eu aprendi a fazer com uma amiga uma falsa ganache. Gente, ela é muito simples. Só que você tem que combinar pelo menos 3 tipos de chocolate. Você usa o chocolate 50%, você usa o 30% e você usa o Nescau. E ela é feita só com creme de leite. Creme de leite, açúcar, os 3 chocolates e leite. Menina, é incrível. Você vai apurando, claro que você tem que ir mexendo, fazer aquele movimento, como você estivesse fazendo um brigadeiro. Ela vai subir e depois ela vai reduzir. Olha, fica fantástico. E você pode utilizar para fazer como aquela cobertura de espelhado, sabe? Uhum. No bolo, que você não quer decorar, você quer ponto só de espatular. Você pode espatular que ela vai ficar grossa, aveludada, sabe? Não fica aquela cobertura que você olha assim pro bolo, você consegue enxergar o fundo do bolo. Então você consegue fazer uma cobertura bacana. Se você apurar mais, você tem um ponto de recheio, ponto de bico. Então ela é maravilhosa. E você também pode saborizar, colocar uma essência de nozes, cereja, o que vocês quiserem, né? Inclusive para recheios eu faço, é maravilhoso. E olha, é difícil que alguém acerte que não é ganache. É muito boa também. Eu quero testar Ótimo. essa, provar. Depois eu passo para você. Ai, quero sim. E agora, vamos falar. É que meu filho acabou de entrar aqui para contar que está chovendo. Ai, que coisa Está boa. Graças chovendo a em Deus, né? Chuvetiba, gente. Chovendo em Chuvetiba. Então, agora vamos falar sobre pasta americana, que é a minha queridinha. Por que a pasta americana é minha queridinha? Desde criança, quando eu era criança, eu estudei em colégio de freiras. E Eu lá também. e lá tinha aulas de técnicas manuais. Então, desde muito cedo, eu aprendi crochê, tricô, pintura, bordado em ponto cruz, eu bordava toalha, tive muita habilidade. E no ano 2000, quando meu pai faleceu, minha mãe, ela ficou super depressiva, e aí eu comecei a trabalhar em casa, e aí eu comecei a trabalhar com biscuit, que é a porcelana fria. Então, Hum. eu comecei a fazer várias modelagens e eu fazia para vender. E também eu sempre amei cozinhar. Aí, quando eu engravidei do meu segundo filho e a empresa que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, ela ia se mudar para São Paulo, e eu sabia que eu ia ser demitida porque eu não queria ir para São Paulo, eu comecei a estudar sobre confeitaria artística. Eu tive que fazer muito repouso na gestação, então eu comecei a ver vídeos, comecei assim, de forma bem despretensiosa, a procurar na internet algumas coisas. Uhum. E aí depois que o meu filho já tinha nascido, eu fui na casa de uma amiga e eu levei um bolo. E elas falaram: gente, esse teu bolo tá tão maravilhoso, que delícia! Você tinha que fazer isso para vender. Eu falei: imagina, assim, sempre fiz só para casa, para vender, eu não sei fazer isso, né? Mas depois eu comecei, vou comprar pasta americana para ver como é que é. Aí comecei a testar. A primeira vez que eu mexi com pasta americana, eu fiz cupcake para o mêsversário do meu filho, acho que de 3 meses, sei lá. Eu fiz do Mickey, ficou coisa mais horrorosa, gente. Eu abri com muito amido, ficou horrível. E ficou tudo branco, assim, ficou terrível. Mas depois eu fui aprimorando as técnicas, fui fazendo muitos cursos, porque assim, confeiteiro não para de estudar, não, tá? A gente estuda o tempo inteiro. A gente estuda muito. Não ser confeiteiro não é assim, eu tô desempregado, eu sei cozinhar, eu vou começar a fazer para vender. Não. Tem que ter toda uma base, tem que estudar, tem que entender
o que é cada ingrediente, qual é a combinação, é uma alquimia, né? Mas voltando a falar da pasta americana. Então, assim, como eu sempre tive habilidades manuais e sempre gostei de cozinhar, eu falei, vou para essa linha. E aí eu lembro uma vez que eu vi um vídeo da Ana Salinas decorando o bolo com pasta americana. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida. Eu fiquei enlouquecida. E aí eu fui em busca de aperfeiçoamento. Sim. Mas o que é a pasta americana, né? A pasta americana, ela é composta por açúcar, eu tô colando aqui do meu papelzinho. Açúcar, gordura, glucose, estabilizantes, espessantes e conservantes. Todo mundo, né, que me acompanha sabe que eu sou contra várias coisas que tem aqui, né? Eu sou bem natureba nas coisas que eu faço. Eu não uso, eu vou colocar alguma geleia, por exemplo, eu que faço a geleia. Eu não gosto de usar coisas artificiais. Claro que às vezes a gente precisa usar, né? Até ontem eu e a Cris estávamos conversando, a gente falou sobre a delipaste de baunilha, né? Porque a fava está um absurdo de caro. E a Caríssimo. essência não é tão gostosa. Então, eu uso a delipaste de baunilha, que eu acho que é super gostosa. A Cris já não é muito fã. Então, assim, aí é questão de gosto mesmo, né? Mas esses ingredientes na pasta americana, que não é o centro das atenções do paladar, né? A pasta americana é o visual para deixar aquele ali bonito e quem quiser pode comer, né? Mas o que importa é o interior, é o que está dentro do bolo, né? Ali é para finalização, como das outras coberturas, é o acabamento, mas não é o astro do bolo, né? Sim, Existe também a pasta americana caseira, que ela que eu tem já que fiz. sovar muito, então eu nunca fiz porque eu tenho tendinite nos dois braços, não tem condição de eu ficar sovando, sovando, sovando. Mas ela é feita com gelatina, água, glucose, manteiga, açúcar e essência, tá? Existe também a pasta de leite ninho, que é açúcar, leite ninho, leite condensado e CMC, que é o carboximono, que é um espessante que a gente usa Aham. também na confeitaria. Ele é um espessante e ele é um desumidificante também, tá? E tem a pasta de marshmallow também, Marshmallow. que é aquele marshmallow industrializado que você Industrializado. derrete o marshmallow com água, mistura açúcar impalpável, gordura vegetal e vai, e vai, e vai. Esse eu não faço também, tá? Ah, É, não. eu Gente, é uso, muito mais fácil. Você vai lá no mercado e compra, né? Meu eu Deus. uso a Muito pasta. mais. Você compra a cor que você precisa. Imagina você tingir tudo aquilo. Pois é, Haja mão. não dá. Eu uso a industrializada, tem uma marca específica que é a que eu adoro. Já testei outras, mas eu não gostei, não me adaptei muito bem. Então, eu tenho uma Aham. marca que é a que eu uso. E também eu uso muito as cores, né? As principais, o preto, vermelho, azul, verde. Uhum. Não tem como você colocar o corante em gel na pasta branca e fazer chegar num preto, por exemplo, vai amargar, porque o Vai. excesso de corante amarga, né? Então, assim, as cores, eu sempre compro as cores prontas. Eu não gosto de usar, de ficar usando corante, não. Algumas cores, como o amarelo, eu gosto de fazer. Eu uso muito mix de cor também para poder chegar na tonalidade que eu quero. E eu Sim. sou, eu sou apaixonada pela pasta americana, né? Adoro modelar. Infelizmente, eu tô com tendinite nos meus dois braços, então eu tenho que dar Hum. uma diminuída nas modelagens para não. Porque às vezes dói pra caramba. Ah, E, com certeza. Nossa. e dói. Nossa, nem me fala. Haja look, menina, por favor. E agora, a última que a gente selecionou para falar é sobre o glacê mármore. O glacê mármore, eu acho que é dos mais antigos também, né, Cris? É aquela Sim. cobertura com gosto de bolo de vó. Aquela cobertura que a gente comia na infância. Que também é altamente rica em gordura vegetal hidrogenada, né? Essa daí eu acho que ela é mais difícil. Assim, hoje, nos dias atuais, eu acho ela
assim, a não ser que aquele cliente, não, eu quero esse, eu quero, eu quero. Mas, nossa, só de falar assim me dá uma gastura, É, porque é assim, muita gordura, né? nunca pediram, mas Pra mim também não. assim, eu nunca fiz também, tá? Eu nunca fiz, nunca me pediram. Não me lembro de já ter comido, devo ter comido já na infância, que era muito usado para cobertura de bolo, de casamento, de Exatamente. 15 anos, porque é uma textura que ela é lisa, ela é mais difícil de rachar, justamente por conta da quantidade de gordura que a pasta americana para rachar ela é boa Ah, para caramba, né? essa chuvinha aí, ó. Essa Essa chuvinha, chuvinha abençoada. gente, chuva com pasta americana é Meu assim Deus. Você sabe que eu desesperador. não trabalho com pasta, né? Eu indico. Eu indico todas as minhas alunas confeiteiras, eu vou indicando, digo, gente, olha, agradeço por ter lembrado de mim, mas infelizmente meu voto é não. Porque não adianta. Você, assim, eu acredito que cada confeiteira ela tem a sua personalidade. E eu falo muito isso. Nós somos profissionais, a gente tem o domínio de todas as técnicas, mas nós somos boas em determinados Sim, assuntos. sim. E eu não tenho vergonha de dizer isso, que a minha especialidade Pode falar. é confeitaria clássica. O meu negócio é bico de confeitar, é roseta, é pitanga, sabe? O meu negócio é esse daí. Agora, dizer para mim que eu vou pegar uma pasta, menina, eu já começo a olhar. Igual no final do ano, que eu fiz muito. Meninos, não tem noção que eu fiz de confeitos para panetone, bolachas. Aff, Maria de Aff. Ai, eu sempre falo para minhas alunas, gente, eu faltei nas aulas de massinha. Eu falo pra minha mãe, tipo, você não me levou nas aulas de massinha, não? Que possível? Sabe, eu vou começando a pequeno negócio, aquele negócio vai grudando na minha mão, começa a me dar uma aflição. Aí eu já vou soltando, aí a mão vai ficando toda colenta, aí você lava a mão, passa amido. Ah, não. Melhor coisa, né? Bate ali, coloca no saco de confeitar e seja feliz. Então, e eu nunca fui muito do bico em bolo, né? Agora eu tenho feito muito mais, mas que assim, a gente conhece as técnicas, né? Mas mesmo assim, eu errei Sim. com chantilly. É normal acontecer. Quantas vezes Não. também eu já errei ponto de ganache? Teve, até me lembrei, acho que foi no ano passado, que uma festa de aniversário toda decorada que eu fiz, e a decoração em pasta americana, ela precisa secar, né? Eu Uhum. preciso fazer ela com antecedência para ela secar, para não chegar na hora da festa e ela despencar. Aí eu fiz com antecedência, já estava tudo prontinho, só para finalizar, para entregar para o cliente, beleza. Quando eu fui, e aí choveu. Ai, Quando eu pai. fui olhar, estava Até me arrepia. úmido. Ai. Parecia que estava vertendo água. E já estava Mas não na tem um hora para entregar. aparelhinho que passam? Não tem um aparelhinho que passa? Um aparelhinho? Aquele vaporzinho, É, aquele eu lá já que o vi. Bird usa, eu não tenho esse. Eu sei que assim, eu quase surtei, né? Aí a Ah, gente tem isso. que buscar informação de tudo quanto é canto. Agora eu já consigo solucionar, mas eu já penei bastante com a pasta americana, Sim, vontade de chorar. Então, assim, agora eu já sei, se tá chovendo, aqui o ateliê acaba sendo um pouco mais úmido, até porque fica mais fechado, eu não deixo ele aberto, né? Então, sim. acaba ficando mais úmido. E quando eu tenho pasta americana para entregar, eu já tenho minhas artimanhas para não acontecer mais. Mas a pasta americana, ela é bem ingrata com umidade, sim. Sim, não, e assim, aí você começa a ver as regiões, né? Vamos falar de região? Vamos falar de O- região? Então, pois é, o que que é mais vendido aqui no sul? Nata, Sim. tá? Nata. Até Santa Catarina é nata. Curitiba já começou a querer mudar para o chantilly, chantininho, né? Que tá super. A gente nem falou do chantininho. A gente não A gente falou não do falou chantilly. do rei, o astro rei. Porque, menina, eu nunca vi uma cobertura fazer tanto sucesso na vida, né? Aí era
para São Paulo é chantininho, chantininho e chantilly. Só falam isso, pelo amor de Deus, só falam isso. Aí vai subindo né, mais pro centro-oeste, pro nordeste, pro norte. Lá as coberturas, elas têm que ter muita estabilidade. Muita estabilidade. Porque se não tem, lá, por exemplo, não tem como usar nada. Como que vai usar nata naquele lugar? É difícil. Menina, é capaz, sei lá, porque aqui nós temos o quê? 25 graus? Nós estamos hoje aqui dentro tá 21 graus. Nossa, maravilha. Né? Quantos ambientes aí são ar refrigerados aí para ar-condicionado a 19, 20 graus, 22 graus. Mas aí, o que acontece? Se você não souber armazenar, menina, na hora que você vai servir, derrete, estraga, talha. Pode acontecer de tudo. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, e principalmente com eventos. Quando eu forneço bolo para casamento, nossa, eu ligo para a cerimonialista, eu pergunto, neste lugar tem câmera fria? Tem câmara fria? Eu quero que você confirma. Porque se eu chegar e não tiver, eu vou botar um treco. Porque já aconteceu de eu chegar com o bolo de casamento, aí as moças, não, pode deixar aqui em cima da copa. Eu falei, aqui em cima não é nata? Não, não pode. De pedir para o lugar do evento assinar um termo de responsabilidade. Porque, gente, se eu chego lá com o bolo 5 horas da tarde, o casamento vai ser que horas? Aí a cliente me pede bolo, né? E a cliente pede o quê? Bolo de abacaxi. Com coco. Pois é, com morango. Com morango. Então, assim, essas diferenças de regiões, cada lugar ele vai se adaptando para certos tipos de cobertura. Sim. Né? Então, assim, o mundo é muito vasto. Por exemplo, tem uma cobertura que eu faço também, até eu coloquei aqui para a gente falar, aquela cobertura de leite condensado com hemustabe. Uhum. Que você bate na batedeira, de preferência também o leite condensado super geladão, e você põe uma colher de hemustabe. Aí, para dar uma estabilizada, você pode usar gelatina saborizada, né? Gelatina de sabor, ou esses sucos que a gente compra no mercado. Aí você pode usar um limão, porque ele também dá esse volume maracujá, morango, o que você quiser. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas pedem, principalmente os clientes, né? Eles têm imaginação, aí você conversa com eles e traz, né? Não, olha, vai combinar. Olha, mas você vai deixar lá na mesa tantas horas? Olha, é melhor você vão trocar cobertura? Aqui está o recheio. Porque isso a gente tem que conversar com os nossos clientes para que eles não tenham uma expectativa e realidade frustrada. Sim. Eu me lembrei agora, teve uma vez uma cliente que quis fazer uma combinação de recheio que, assim, não tinha nada a ver com coisa nenhuma. Ela estava grávida. Então, tudo deixou ela com água na boca. Só que a combinação que ela ia fazer, eu não me lembro agora de cabeça qual era, mas era tipo usar, sei lá, pistache com banana e coco, sei lá. Mas eu já fiz bolo de abacaxi com doce de leite, viu? E coco. Aí fica bom, né? Mas assim, era uma combinação que não fazia nem pé nem cabeça. Eu falei assim, olha, eu entendo que você tá grávida e que as coisas te deem água na boca. Agora, você tem que pensar que você vai ter convidados e eles também vão querer comer o bolo. E aí, então, exatamente, você tem que... uma combinação muito agradável. Se você quer usar esses sabores, se você quer provar esses sabores, eu sugiro, então, que você faça o bolo combine 2 no bolo, faz cupcake, então, com outro sabor. Isso, né? uma quantidade menor. Faz alguma porção menor, porque aí assim você consegue provar os sabores. Agora, os 3 juntos não ia dar, não. Você sabe que uma vez... Muito louca. Você sabe que eu já mandei bolo para Santa Catarina, interior de Santa Catarina. Já mandei bolo confeitado, hein? Mandei bolo confeitado para Florianópolis. Já mandei um bolo. Menina, a história desse bolo é maravilhosa. Eu fiz o bolo com formato de coração vermelho em cima e todo pitangado. A menina, ela trabalha no Sindacta, em Curitiba, e ela era Dia dos Namorados, ela queria levar um bolo surpresa pro Dia dos Namorados no Rio de Janeiro.
Ela falou, ela foi lá, comprou a caixa, isopor, chegamos aqui, menina, e dá-lhe colocar aquele... Menina, foi uma loucura colocar aquele bolo lá dentro. Eu só olhava para aquele bolo e dizia, vai firme, vai firme que você chega lá. Mas não é que quando ela chegou lá, ele tinha feito uma festa surpresa de pedido de casamento para ela. Menina, foi emocionante. Ela só vinha mandando as fotos para mim. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo no celular? Tá ficando doido, que tanta plim, plim, plim. Quando eu vi, menina, aquela sala cheia de gente, e o meu bolo sendo, assim, sabe, envolvido num lugar assim, de tanto amor, de tanta coisa linda, né? Nossa, eu chorei tanto, fiquei tão emocionada. Então, assim, eu já mandei bolo para uns lugares muito inusitados, né? Então, a gente tem que conversar muito bem, sabe? Trocar ideia e trazer a segurança para a cliente, para que a gente depois não fique frustrado também. Pois Porque, é. o era pira, viu? Quando o bolo dá errado, né? Deixa eu só ver aqui a Demais. motivação para a gente ver quanto tempo tem, que eu falei que ia colocar um timer e eu não coloquei. 4h58? Daqui a pouquinho já vai acabar o horário da live, que a gente... Eu sabia que a gente ia extrapolar, porque a gente fala pra caramba mesmo, é assunto que a gente gosta e ia dar nisso, não tem problema, né? Até Verdade. uma amiga minha que mora lá no Rio, ela me falou que foi aniversário da irmã dela e ela encomendou um bolo e quando a confeiteira foi entregar o bolo, ou então quando, assim, sim, quando elas receberam o bolo, a cobertura tinha despencado. Aí ela falou, o que pode ter acontecido? Eu falei, o recheio tá mole. Dava para ver que o recheio estava mole, ela umedeceu bastante o bolo, ele não suportou, e assim, o chantilly estava lindo, sabe? Ela tinha feito um trabalho todo... às vezes também... Passou ainda o glitter para ficar lindo, tava lindo o bolo. Só que aí, bem na parte de cima, ele simplesmente... Às vezes, Karina, umedecer muito o bolo também, tá? Recheio mole e umedecer. Que muita gente fala para mim, mas o bolo de pasta americana é seco. Ele é mais seco do que uma torta, por exemplo? Sim, mas ele não é seco. Ele é seco se não souber preparar. Agora, ele não vai ficar aquele bolo molhadão de... igual uma torta de morango, por exemplo. Então, assim, tanto por isso que morango, nem pensar em bolo de pasta americana, né? Sim. Mas o bolo, ele fica super equilibrado. O bolo com pasta americana. Ele fica com a umidade certa, a quantidade de recheio certa. Então, muita gente tem preconceito com bolo de pasta americana. Quem tiver preconceito, pede que eu faço, daí não tem mais preconceito. Ótimo, ótima ideia. Nossa, Mina, mas é assim, você vê que conversando, quantas dúvidas a gente tem, quantas soluções nós temos. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu falo muito isso nos cursos que eu dou, eu falo muito demais. Digo, gente, a gente tem que conversar, vocês têm que pesquisar, vocês têm que treinar, vocês têm que estudar, porque a gente estuda, né? E quando você vê, parece que você não sabe nada, porque nesse nosso ramo, toda hora tem novidade. Quando eu penso, digo, agora, nossa, aprendi o último. Quando eu ver, é pior que quem trabalha em TI. Sabia? Toda hora tem uma novidade. E é uma invenção também, né? É uma Nossa, demais. Que eu fico surpresa de ver as combinações. Eu criei um negócio, criei uma cobertura nova. E no fim é mais do mesmo, né? Eu adorei essa observação. Não trabalho com bolo, mas saber disso é bom para orientar cliente. Foi a Molinas Peças. Adriana, ela é lá do Rio de Janeiro, ela era a decoradora que fazia as festas dos meus filhos lá no Rio. Pensa numa pessoa que eu admiro, assim, 100%, fã de carteirinha. Essa mulher é uma guerreira. Ela é pau para toda obra. O aniversário, Adriana, o aniversário de 1 ano do Bubu, do José. Faltam 28 segundos, gente, para acabar. Eu quase enlouqueci, Adriana. Eu fiz mais de 1.000 doces, eu acho, e ela teve que pegar mais mesa para colocar os doces. A Adriana é fantástica, gente. Cris, já está acabando, então deixa eu te agradecer pela presença. Obrigada por você ter aceitado vir aqui
conversar comigo, com o pessoal. Um beijo grande e vai encerrar a live em 4, 3, 2, 1.